Livro Espiritismo e as Forças Radiantes. De Leon Denis, 1923. Capítulo 6. O estudo das forças radiantes nos permite melhor compreender o poder oculto que certos seres possuem, uns sobre outros. Trata-se da atração, da fascinação, das influências boas ou mais, numa palavra, do domínio que certos homens exercem sobre os indivíduos e sobre as multidões. Sabemos que tal orador ou tal artista impressiona o público, antes mesmo de ter falado ou atuado. Tudo se explica pela natureza dos fluidos impregnados de qualidades ou de defeitos levados ao seu mais alto grau de potência, e sustentados por uma sólida vontade. Quando as condições de receptividade são favoráveis e a fusão se estabelece, a produção de efeitos que vão até o entusiasmo ou até a fúria e que a história registra, sem definir-lhe as causas. Basta uma alma vibrante para despertar as forças latentes que adormecem no fundo de outras almas e provocar um desses grandes movimentos de opinião política ou religiosa, que marcam os anais dos séculos. É nesse sentido que se pode medir toda a potência da alma sobre seus semelhantes, sobre a natureza inteira e entrever que foco radiante ela pode se tornar no curso da sua evolução pela cultura da vontade e treinamento psíquico. É também por este estudo das vibrações que se revelam a concordância e harmonia perfeitas, a combinação dos sons, das cores e dos perfumes. Nós ouvimos, cada nota corresponde a uma cor e a um perfume. É nesse equilíbrio das coisas que se mostra a harmonia soberana que rege o mundo, tanto no campo moral, quanto na ordem física. Somente quando o homem puser o seu pensamento, a sua consciência e seus atos de acordo com essa lei soberana, é que a ordem e a paz reinarão sobre a terra e a humanidade conhecerá o reino da justiça e do amor. Todos aqueles que já conhecem as leis da física e da química sabem que elas têm afinidade como regra comum. A lógica, sozinha, bastaria para demonstrar que o mesmo ocorre com as radiações humanas, pois tudo se encadeia na ordem universal. Essas radiações têm, elas também, seus caracteres atrativos e repulsivos, conforme os casos, e é somente na condição de harmonizá-las com as forças apresentadas pelos espíritos que se pode criar um ambiente adequado à produção dos fenômenos. Os resultados dependem, então, em grande parte, da concordância estabelecida entre os eflúvios dos experimentadores e os meios utilizados pelos invisíveis. Dissemos também que o pensamento e a vontade desempenham um papel marcante sobre os fluidos, e como, pela oração e pelas aspirações elevadas, podem se imprimir, às irradiações, qualidades próprias, virtudes particulares. Não se trata, de modo algum, da prece, tal como se concebe comumente, mas desses impulsos da alma que transmitem aos eflúvios mais vigor e brilho. Pode-se, portanto, estranhar o desdém com o qual alguns psiquistas encaram os processos utilizados nos grupos espíritas, processos esses recomendados pelos próprios espíritos guias, como sendo os únicos eficientes. Negligenciando, desprezando esses procedimentos, eles se condenam, frequentemente, à impotência, e nós dela temos as provas, diariamente, na indigência dos resultados obtidos pelos pesquisadores, ditos cientistas, habituados, desde muito tempo, aos métodos materialistas. Pois, se o materialismo, após as descobertas recentes, cessou de viver como uma doutrina, o espírito de rotina materialista subsiste sempre nos meios científicos e aí está a causa verdadeira dos lentos progressos do psiquismo na França. Não perdemos de vista os grandes serviços realizados pela ciência. É, sobretudo, por seus trabalhos e por suas conquistas que se eleva o edifício da civilização. Mas a ciência é humana, se ela tem as suas grandezas, tem, também, seus defeitos, suas fraquezas e seus erros. O Sr. Charles Richet, 37, os fez sobressair com certo vigor.
No seu Tratado de Metapsíquica, 38, apresentado na Academia de Ciências, ele não teme em dizer: a história das ciências nos ensina que as descobertas mais simples foram rejeitadas a priori, sob pretexto de que elas eram contraditórias ante a ciência. Depois, ela se entrega a uma longa série de erros cometidos sobre esse assunto nos meios acadêmicos. Início da nota do redator 37. Fisiologista e parapsicólogo francês, 1850-1935. 38. Traité de Metapsychique, obra lançada em Paris, 1923, editora Alcan. A tradução para o português. Fim da nota do redator. Mas Charles Richet não parece se aperceber de uma coisa: os malefícios que ele assinala na carga do passado se voltam contra a ciência atual. Não assistimos a uma crise de oposição e de resistência que ultrapassa, em intensidade e em extensão, todas as que a ciência francesa conheceu? Não se trata mais, hoje, de descobertas secundárias, mas de uma ordem de coisas que vem transformar completamente todos os dados da ciência antiga e derrubar o ídolo materialista que imperava há mais de um século. É a constatação de forças até então desconhecidas, forças que prenunciam outras mais possantes e que se escalonam ao infinito. E esta corrente fantástica encerra todas as teorias prematuras idealizadas com dificuldade e substituídas por outras, não menos instáveis. É isso que permitia Berthelot, 39, dizer, ao tratar das incertezas e da fragilidade da ciência. Início da nota do redator 39. Marcellin Berthelot, 1827 a 1907, químico e político francês. Fim da nota do redator. Os quatro fluidos, elétrico, magnético, calorífico e luminoso que se admitiam, há 50 anos, já não têm mais realidade, assim como os quatro elementos da antiguidade, 40. Início da nota do redator 40. Segundo Aristóteles, são terra, água, fogo e ar. Fim da nota do redator. Eis que o éter, considerado por muito tempo como uma hipótese pelos físicos, é isolado, captado e transformado em força ativa e organizadora. 41. Início da nota do redator 41. Ver a obra do Dr. Dupont, Ciência Oculte et Physiologie Psychique, que cita o Sr. S. Richnowski, engenheiro eletricista. Fim da nota do redator. Apesar de todas as oposições, a verdade avança. É interessante comparar as teorias antigas sobre a matéria, com as concepções atuais sobre o mesmo assunto. No tempo de Lavoisier, acreditava-se ainda na teoria do átomo indivisível e nos corpos simples. Ora, atualmente, somos obrigados a reconhecer que a matéria é apenas uma forma de energia. Para os físicos e químicos da escola atual, o átomo não é senão um núcleo elétrico, envolvido de corpúsculos em constante movimento contínuo. Nos artigos anteriores, nós assinalamos as experiências que demonstraram a rapidez dos movimentos desses elétrons que permitiram medir a força posta em ação, e até as mudanças que ela provoca na temperatura ambiente. A radioatividade dos corpos demonstrou a existência de uma força intratômica realmente fantástica. Os físicos calculam que um prego de ferro contém uma força equivalente a muitos milhões de quilogramas. Uma peça de bronze de 10 gramas encerra um poder que permitiria um trem de carga dar uma volta ao mundo. 42. Início da nota do redator 42. Ver a revista Lumiere, 15 de abril de 1923. Fim da nota do redator. É assim que o mundo dos fluidos abre para nossas pesquisas um campo rico de recursos incalculáveis, pode-se considerá-lo como a base essencial, o substrato do universo invisível. Sabemos que os fluidos formam uma parte importante de nossa individualidade. Impregnados de nossos pensamentos, vontades e atos, eles são como a fotografia real, a representação exata do valor de nossa alma,
de nosso progresso ou de nossa inferioridade. É, portanto, pelo estudo desse mundo invisível, ao qual ele está ligado através da sua forma imperecível, que o homem aprenderá a conhecer sua verdadeira essência e a lei de seu destino. O mundo dos fluidos é a fonte de energias vitais. Ele é o reservatório imenso onde os espíritos aurem os elementos necessários para edificar as suas obras grandiosas e variadas, no âmago dos espaços. As lições do Esteta, 43, nos mostraram, aqui mesmo, o aproveitamento maravilhoso que os espíritos sabem tirar desses fluidos para a realização, sob a inspiração divina, da obra de beleza e harmonia que imprime um sentido preciso e sublime ao universo. Início da nota do redator 43. Ver Revue Spirit 1922, ou ainda, a tradução desses vários artigos de Leon Denis, obra O Espiritismo na Arte, Mensagens do Espírito Esteta, partes 1, 2, 3, 4 e 5. Edições Leon Denis. Fim da nota do redator. Nós assinalamos as dificuldades que experimentava esse espírito para expressar esses fatos em nossa pobre linguagem humana, que é concreta e puramente convencional, pois resulta de concepções e experiências particulares ao nosso ambiente terrestre. Ela se inspira em teorias especiais sobre o tempo, o espaço, o movimento que não tem qualquer realidade, desde que se afaste da Terra. Essa linguagem é, portanto, pouco adequada para expressar as impressões, para descrever os fenômenos bem diferentes daqueles que experimentamos no nosso globo. Apesar desse obstáculo e com a finalidade de estabelecer uma comparação entre os estudos humanos e os dos habitantes do espaço sobre um mesmo assunto, reproduzimos abaixo os termos de uma mensagem de nosso guia, obtida sob a forma de uma conversa, por meio da incorporação. Veremos, aí, como esse espírito conseguiu conhecer e assimilar as forças radiantes do além. Por muito tempo as ondas vibratórias do espaço fluíram sobre meu perispírito sem penetrá-lo, pois minha natureza um pouco ardente não as percebia. Agora que esse temperamento adquiriu mais flexibilidade, sinto correntes que são comparáveis aos raios de luz maravilhosa e que nos transmitem intuições que ajudam a nossa evolução. Quando um ser desencarnado atinge um plano elevado, é fácil para ele enviar esse pensamento para aqueles cuja sensibilidade é igual à sua. Mas, nos planos superiores, o brilho de certos espíritos chega a um ponto que não poderia ser suportado por espíritos inferiores. As correntes que provêm de planos elevados fluem através das diversas camadas que formam os planos estelares e nem sempre chegam até nós. Entretanto, vossa Terra é atravessada, diariamente, por feixes de ondas que transportam as mensagens e os pensamentos de seres muito evoluídos a outros seres, também evoluídos. Algumas radiações atravessam, periodicamente, vossa massa terrestre sem contorná-la, para atingir o mundo oposto, no zênite. Já bem sabeis que certas ondas produzidas pelos instrumentos terrestres, atravessam todos os obstáculos. Deus permitiu que tivesseis uma orientação, mas o que sabeis nesse sentido é pouco. Eu mesmo aprendi a me adaptar a esses rastros de ondas, eu os sentia como um sopro, mas não podia compreendê-los. Foi preciso, para isso, um trabalho ininterrupto. É por isso que me dediquei, em primeiro lugar, a estudar o roteiro dos pensamentos que partem dos seres encarnados, a fim de me exercitar em ler os pensamentos dos seres desencarnados. Se segui vossas lutas políticas é porque tinha necessidade de analisar a marcha dos fluidos que se desprendem de cada ser, conforme a natureza de seus pensamentos. Atualmente, posso receber e ler as instruções de espíritos que habitam um determinado plano, em certos mundos e constatei que, além das entidades que flutuam no espaço e que vos enviam inspirações mais ou menos boas, segundo seu grau de adiantamento, projeções de pensamentos,
constituindo feixes de ondas, vindos de mundos muito superiores ao vosso, vos envolvem com uma luz frequentemente muito bela, mas que vós não percebeis. Há muito poucos homens que são impressionados por elas. Fato importante, a ação desses feixes representa um lento trabalho de melhoramento do globo terrestre e dos seres que o habitam. Qualquer que seja a distância percorrida, eles penetram e impregnam todos os elementos de vosso planeta, sem levar em conta o seu relevo. Na minha compreensão, esses feixes são essencialmente regeneradores porque deixam, por sua ação reflexa, fluidos especiais sobre vosso solo e vossos seres, e assim resultará, mais cedo ou tarde, uma gestação latente que ajudará na evolução da vossa humanidade. Por outro lado, os seres que desejam reencarnar na vossa Terra, tendo começado a se impregnar dos fluidos que atravessam o espaço, não terão dificuldade de infiltrar-se neles, durante a sua vida terrestre. Faz pouco tempo que a vossa Terra se acha no campo de ação desses raios. Eu não ignoro sob que influência esses mundos superiores projetaram sobre vós seus pensamentos e suas forças radiantes. Esses raios não têm uma ação contínua. Quando os sinto, experimento uma espécie de expansão do espírito e um bem-estar que resulta da ação das forças espirituais. Isto me leva a crer que os espíritos que enviam esses raios são de notável evolução. Em resumo, esses feixes de ondas têm um poder radiante considerável, pois eles ajudam no desenvolvimento das qualidades que se pode possuir, tanto como desencarnado, quanto na vida terrestre. A sua ação não transforma rapidamente a humanidade, mas estimulará os inventores. Vossa Terra somente evoluirá, realmente, quando puder registrar esses feixes de ondas reveladores das leis universais. De todos esses estudos, destaca-se um fato, é que o homem retoma contato com esse universo invisível de onde ele saiu com o seu nascimento e para onde voltará com a sua morte. Aos poucos, ele aprende a usar as forças poderosas que capta. Ante as enormes perspectivas que vão surgir aos seus olhares, as teorias da ciência antiga sobre a matéria e sobre a vida lhe parecerão, um dia, tão infantis como as concepções pré-históricas. A presunção que caracteriza nossos pseudo-sábios e se ergue como um muro entre eles e a verdade, se desmoronará e todos compreenderão, então, que o saber humano, por maior que seja, será sempre limitado, enquanto que a natureza permanece infinita.